Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Deus abençoe você. Hoje nós estamos com alguns visitantes que já vieram, voltaram e graças a Deus pela sua presença, que Deus abençoe grandemente a sua vida e aproveita bastante desse culto para adorar o Senhor. Eu quero trazer um texto, ler um texto que está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Como nós estamos aí envolvidos com jovens, também falar de um jovem chamado por Deus, escolhido por Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, diz assim a santa palavra do Senhor: Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos sem que ele venha aqui. Imperativo, manda chamá-lo. Nós não assentaremos sem que ele venha aqui. É claro que o nosso propósito de estudar a palavra de Deus, de trazer uma mensagem da palavra de Deus, é sempre aplicar em nosso coração. E se a gente for começar em todos os pontos, é claro que vamos ficar muito tempo aplicando, mas uma das coisas importantes é sairmos daqui, como disse o nosso jovem Paulo Henrique, dirigindo, não como chegamos, mas diferente para o bem, diferente entendendo que Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um chamado. Eu não fazia ideia de que você estaria aqui, e nem eu, talvez. A gente tem um plano de vir à igreja todos os domingos, mas a verdade é que de repente nós estamos todos aqui. Deu certo o nosso propósito, ou pessoas que tinham outros rumos apareceram aqui. Eu fui buscar uma pessoa em casa que prometeu estar pronta às 19 horas. Chegamos na casa dela, eu e a Lourdes, nós ficamos batendo lá e ela viu o pé de alguém que estava dormindo lá dentro. Não acordaram e não vieram. Não era para estar aqui. Eu não acredito em coincidência. Se você está aqui, é porque Deus permitiu que você estivesse. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito de falar alguma coisa, nem que for um pouquinho, no seu coração. O texto aqui, o contexto nos fala que Deus estava arrependido. O versículo 11 diz: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu a minha palavra. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Deus estava triste com quem? Com o rei Saul. O rei Saul tinha uma ordem de Deus. Os amalequitas eram inimigos do povo de Deus. E Saul tinha uma ordem de ir lá e exterminar aquele povo. E Deus não quer nada de inimigos para ele. Ele, naquele momento, o que ele queria era que Saul exterminasse, acabasse com aquele povo, não pegasse nada daquele povo. E Saul foi. E é interessante
que Deus fala com Samuel, que era o profeta, o juiz do momento. E Samuel foi encontrar com Saul e falou: você sabe muito bem que Deus está muito triste com você. Mas por quê? Porque você tomou do profano, você pegou, fez aquilo que Deus não queria. Então, como o homem gosta de desculpa, a primeira coisa que ele fez é colocar a desculpa em cima do povo. E falou: olha, nós fomos lá. E o povo então escolheu alguns animais sem mancha, tudo certinho, para trazer e sacrificar para o Senhor. Mas Deus disse: eu não quero sacrifício. Não importa com o teu sacrifício. O que eu quero é que você me obedeça. E aí a história se desenrola com Saul perdendo o seu reinado. 1 Samuel 16:11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não assentaremos até que ele venha aqui. Manda chamá-lo, é o nosso tema. Deus querido, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, obrigado por estarmos aqui. Pedimos, Pai Santo, que o Senhor nos abençoe, que possamos ter uma mensagem vinda do Senhor aos nossos corações, e que a partir de nós podemos, Senhor Deus, ensinar outras pessoas, que teu Espírito faça com que essa mensagem, essa palavra, ache guarida nos corações de todos que estão aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus já havia escolhido aquele que seria o rei. Deus já havia escolhido. Israel precisava de um novo rei. Tinha Saul, mas Deus já havia escolhido outro. E ordenou a Samuel que encontrasse esse outro rei, tomasse do azeite, já fosse preparado para ungí-lo como rei. Versículo 1 diz, do capítulo 16, diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus já havia decidido. Saul havia pecado, desobedecido a Deus. Deus então escolheu um rei segundo o seu coração. Nós veremos isso. E então Samuel não saiu à procura de alguém para ser rei. É interessante isso. Samuel não saiu à procura, falou: olha, Deus mandou eu ir achar um rei. Samuel não saiu à procura de um rei. Ele saiu ao encontro de alguém que Deus já havia escolhido para reinar. As coisas de Deus não são assim: olha, vamos chutando aqui, quem sabe acerta uma hora. Deus tem plano, Deus tem suas metas, Deus sabe como alcançar as coisas que Ele quer. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus não tem com Ele qualquer coisa que cria dúvidas. Deus sabe exatamente como você pensa, Deus sabe exatamente
aonde você vai chegar, e Deus sabe exatamente o que Ele quer de você. Deus sabe. É Deus que põe o rei. É Deus que tira o rei pela sua soberania. A Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A história de Davi é prova de um Deus que faz todas as coisas conforme o beneplácito da sua vontade ou o consentimento da sua vontade. Deus faz aquilo que ele tem vontade de fazer. O chamado é recebido por Davi e mudou o rumo da sua história. E queremos meditar nesse chamado. Um chamado que mudou o rumo da história de Davi. Primeiro, manda chamá-lo, porque Deus escolheu o seu coração. Manda chamá-lo. O homem vê o que está diante dos olhos e faz avaliação conforme o exterior. Samuel viu Eliabe, primeiro filho de Davi, de Jessé. Jessé busca seus filhos, sabendo do que estava acontecendo, que Samuel ia ungir um rei. Então, Jessé traz os seus filhos, traz Eliabe, o primeiro filho. E certamente no coração de Jessé falando, nem precisamos dos outros, porque Eliabe tinha todos os requisitos, boa aparência, um homem de estatura, para ser rei, estava dentro dos parâmetros. Mas Deus diz, não é esse. Deus diz, eu tenho o rejeitado. Esse de boa estatura, de aparência, eu tenho rejeitado, não é esse. E disse mais, não atente para a sua aparência, porque o Senhor olha o coração. Eu estou, e já tenho escolhido um rei, que eu conheço o seu coração. Eu conheço o coração dele. Eliabe foi rejeitado. Abinadab, o outro irmão, foi apresentado em segundo lugar. Deus disse, não é esse. Samar, o outro terceiro irmão apresentado. Deus disse, não é esse. E assim, 7 filhos de Jessé, apresentados diante de Samuel. E Deus disse não. Acabou-se os moços? Esse é o texto. Acabaram-se os jovens, os filhos, seus filhos? Será que Deus me enviou aqui com todos os aparatos aqui, com azeite para ungí-lo? Tudo certinho? Escolheu Jessé, mandou que Jessé fosse comigo sacrificar e depois passasse os filhos dele diante para que eu pudesse separar o meu eleito? Daí Jessé diz, ainda não acabaram. Mas aquilo que o homem tem para oferecer, não serve. Até então era Jessé que estava oferecendo. Aqui tem um mais velho, um homem forte, um homem de boa estatura, de boa presença, aparência. E assim apresentou seus filhos todos. Mas era o homem que estava apresentando. Mas Deus já havia escolhido.
Só serve aquele que Deus escolheu para si. Há mais um. Há mais um filho. Há mais um. Só que é diferente de todos. É ruivo. Parecia uma discriminação por ser ruivo. E há quem diga que nem era filho, é uma heresia isso aí. Ele era filho de Jessé, verdadeiro, era o 8º filho de Jessé. Há mais um filho. E o que ele está fazendo? Por que ele não está aqui? Porque ele está apacentando ovelhas. Que é outra desculpa para dizer que Davi não era filho de Jessé, que apacentava ovelhas, mas na verdade, até os 20 anos, tinha que apacentar ovelhas, seja lá quem fosse. Então Davi era novo ainda. Se Davi tivesse aqui, estava também treinando dirigir culto. Era ainda meninão novo. Mas o importante é que havia mais um. Havia mais um. Quem é esse mais um, se a gente começar a pensar? Ainda tem mais um, que nós podemos escolher tantas pessoas, mas há mais um, que talvez seja você, Cleberson. Há mais um, que talvez seja Mateus. Há mais um, que talvez seja Dalben, talvez seja o Salmeron, o José Soares. Toda vez que eu vou falar José Soares, eu falo Salmeron, porque o Salmeron era o José Soares lá da outra igreja que eu vim. Talvez seja Magno, mais um. Quem é o outro? Talvez seja você. Ou certamente você foi um deles. Está apacentando, estava trabalhando. E qual foi a ordem? Manda chamá-lo. Manda chamá-lo. Essa é a coisa mais interessante desse texto que eu achei, porque eu maravilho com o texto lendo nos pontos. Manda chamá-lo. Eu gosto de tema por causa disso. Eu preguei a mensagem do paroleiro, a pregação do Tagarela lá sábado. O Tagarela falando no Areópago. E olha, só eu gostei daquilo, mas foi muito bom. Segundo ponto, Deus o escolheu para ser rei. Deus escolheu segundo o seu coração. Deus sabia o coração de Davi, primeiro. Deus escolheu para aquele ruivo, aquele desprezado, aquele que estava trabalhando, cuidando das ovelhas. Deus escolheu para ser rei. Esse alguém é bem-aventurado. Deus escolheu, dentre os envolvidos daquela família, ele foi o bem-aventurado, ele foi escolhido, ele foi eleito por Deus. O escolhido já está apacentando ovelhas. Aquele que é escolhido, ele já estava trabalhando, estava no campo. Não estava esperando, olha, eu vou receber um cargo na igreja, depois eu vou começar a trabalhar. Não, aquele já estava trabalhando. Eu vou ganhar dinheiro, vou preparar a minha situação, depois eu vou para a igreja, vou ser crente. Aquele já estava envolvido com servir a Deus. O escolhido não está fazendo política, não está criando confusão, não está criando desavença.
O escolhido está cuidando das ovelhas. Pensa nisso. O escolhido está com o coração disposto a fazer a obra de Deus no campo ou no palácio. Tanto faz. Se eu estou aqui, eu estou fazendo a obra de Deus. Se eu não estou aqui, eu estou em outro lugar fazendo a obra de Deus. Eu gosto disso, porque é isso que nós tratamos de manhã aqui, do envolvimento. O nosso envolvimento, se eu posso fazer, eu tenho que fazer discípulo. Foi o que Jesus nos ensinou. Fazei discípulo. Como fazer discípulo? Para fazer discípulo, eu tenho que ser discípulo. Eu preciso ensinar o que eu tenho comigo, o que eu sou, o que eu recebi, o que eu entendo da palavra de Deus. Senão eu não posso ensinar nada. Davi não tinha lugar certo para ele trabalhar. Ele trabalhava. Ele que estava trabalhando com as ovelhas, mas falando assim, olha, você vai ser rei. Então ele é o escolhido. E o escolhido é movido por Deus e não por circunstância. Talvez Davi estivesse, imagine Davi lá naquele campo, se fosse você, cuidando das ovelhas. Estava preocupado com o quê? Preocupado com urso, preocupado com lobo, que fosse atacar as ovelhas. Talvez ele estivesse preocupado em fazer, ter o cuidado de estar ali, atento a todos os lugares. Muito, nem passava pela cabeça dele, ele estar dentro do palácio. Tinha 7 irmãos na casa com os seus pais, mas ele estava no campo, sozinho, trabalhando. Não estava murmurando, mas só eu que trabalho nisso aqui. Só eu que resolvo os problemas daqui. Essas ovelhas aqui, será que não tem outro? Tanto irmão que eu tenho em casa, não tem um que vem aqui nem para me ajudar, quanto mais ficar aqui, enquanto eu descanso um pouco? Nada disso. Era o trabalho que ele fazia com gosto. Estava lá, trabalhando. Não estava murmurando. Não estava xingando seus irmãos. O escolhido obedece o chamado. Se for escolhido, obedece o chamado. Não precisa de tempo para pensar. Não é necessário ficar implorando. Será que ele crê? Ou por lado de Davi, será que eu devo? Deus chamou. E o servo obedece. Quando Deus chama, o servo deve obedecer. Tenho que ler pelo menos 2 versículos aqui, que está em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versos 18 a 22. Mateus 4, Mateus 4, difícil. 18, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam rede ao mar, porque eram pescadores, estavam pescando. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Que fizeram eles, ouvindo? Versículo 20. Eles então, deixando logo as redes, seguiram-no. Deixando as redes, seguiram-no.
E adiantando-se ali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, que era irmão de Tiago, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E Jesus chamou-os, e eles deixando imediatamente o barco e deixando seu pai, o seguiram. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Deixo tudo e vou seguir a Jesus. Esse é o chamado de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 9 ainda. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele levantou-se, o seguiu. Se Deus falasse para você hoje, olha, eu quero que você passe para o lado de cá, que você me segue, o que você faria? Qual era a sua resposta? Vou esperar? Preciso resolver algum problema? Você precisa de quê? Resolver o quê? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem Cristo. O que você precisa resolver para seguir Jesus hoje? Se você recebe um chamado para trabalhar na obra, o que você precisa fazer? Além disso, se Deus estiver colocando no seu coração a sua palavra, uma palavra de apelo que diz, aquele que quer vir a mim, renuncie a si mesmo, deixe tudo e venha seguir-me. Se Deus estiver chamando, qual é a sua decisão? Se Deus estiver falando ao seu coração, para você entregar a sua vida a Jesus, qual a sua decisão? Você vai esperar até quando? A Bíblia diz que a nossa vida é um vapor que se aparece por um pouco e logo se desvanece. Nós não sabemos de nada, de absolutamente nada. Nós não temos controle de tempo, nós não temos controle de nada. Nós apenas vivemos nesse mundo, o sol nasce, o sol se põe, e nesse tempo a gente tem que fazer algo para nós. E às vezes nós nos ocupamos tanto com esse tempo, e esquecemos que Deus pode nos tirar a qualquer momento, entre nascer e o pôr do sol. E às vezes eu estou achando que eu sou tão precioso, tão valoroso nessa terra. O escolhido está com o coração disposto a fazer a obra de Deus em qualquer lugar. Não é necessário ficar implorando. O escolhido vem porque Deus o escolheu. João capítulo 15, versículo 16. Não escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que des fruto. É Deus que escolhe. O escolhido é chamado à gratidão. Você é grato por Deus? Você tem realizado na sua vida algo que você olha e fala assim, olha, graças a Deus. Graças a Deus que eu tenho minha família, graças a Deus que eu tenho minha esposa, graças a Deus que eu tenho meu marido, graças a Deus que nós temos os nossos filhos, graças a Deus que temos irmãos, graças a Deus que nossos filhos podem servir a Deus, estão servindo a Deus, graças a Deus que eu posso levantar de manhã, ter o dia na presença de Deus, com gratidão a Deus, porque eu olho em volta e tudo que Deus fez me agrada porque Ele deu, Ele me abençoou. Então eu tenho que agradar a Deus.
e demonstrar gratidão. Você não está fazendo favor a Deus, você está demonstrando gratidão quando você faz algo para Deus. É interessante que Deus falou para Saul: eu não quero sacrifício teu, eu quero obediência. Eu quero que você seja grato, eu quero que você seja uma pessoa que eu falo, é para fazer isso, faça só isso, mas faça isso. O escolhido é chamado à santidade, ser santo. Sede santo porque eu sou santo. A palavra de Deus lá em 1 Pedro 1,15, ela descreve um Deus santo, um Deus todo-poderoso, santo, e para nos aproximar desse Deus, nós não podemos aproximar desse Deus que é luz, que é santo, aproximar cheio de trevas, cheio de sujeira. Eu não posso me aproximar de Deus do jeito que eu estou. Mas então, como é que eu vou fazer para poder ser santo, me purificar? É com Jesus aí. É isso que foi a cruz, aí que nós vamos entender da cruz. A cruz é justamente o lugar que nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos torna limpo como a lã. O sangue de Jesus. Então eu tenho que ter uma identificação com o sangue de Cristo, eu tenho que ter Cristo na minha vida, eu tenho que saber o que é novo nascimento, eu tenho que entender que o Espírito de Deus é que transforma a minha vida, é que faz eu olhar para Jesus, é que faz eu receber as coisas do céu, é que faz eu ter visão daquilo que eu não posso fazer, que é pecado contra Deus. É o Espírito Santo. Eu preciso disso para viver nesse mundo. Eu não posso viver uma vida de qualquer jeito. Eu não posso viver uma vida de qualquer jeito aqui. Eu preciso de Jesus. Eu preciso da orientação do Espírito Santo. Eu preciso entender o amor com que Deus me amou de tal maneira. Eu preciso entender. Às vezes falam assim: quem é Jesus? Ah, Jesus é o Filho de Deus, é o que Deus deu para me salvar. Mas não sabe nem do que Deus salvou. Não sabe nem que ele era um pecador destituído da glória de Deus, um pecador indo para o inferno, um pecador que Deus, ao olhar para ele, teve que falar assim: olha, eu tenho que pagar o preço, que esse miserável não pode fazer nada por ele. Então Deus, por amor, foi até a cruz, pagou o nosso preço. E agora eu rejeito tudo isso, achando que eu tenho algum controle da minha vida. Eu rejeito tudo que Deus fez na cruz do Calvário, porque eu acho que eu sou tal. Que ainda eu posso ter a minha opinião, ainda eu posso dizer: olha, eu acho que não é bem assim. Quando eu entendo da cruz de Cristo, quando eu entendo o chamado de Deus para a minha vida, o que eu tenho é que me dobrar e ter uma gratidão, porque eu fui escolhido por Deus. Os escolhidos foram chamados para os maiores desafios. Você não é chamado por Deus simplesmente porque você é bonito, porque você tem estatura, porque você tem nada desse mundo. Você é chamado por Deus, desafiados por Deus, porque Ele te amou e Ele sabe o porquê. É Deus que sabe o porquê. E talvez você vai falar: mas foi para sofrer, foi para justamente... Paulo poderia dizer isso no final da vida dele. Mas por que Deus me chamou? Eu estava perseguindo a igreja, o apóstolo... O Deus apareceu, Jesus apareceu, caí do cavalo, fiquei cego, precisei dele e ele me curou a cegueira, mas depois me deu um plano na vida, uma obra para realizar, que só me deu
varada, açoite e prisão. No final da vida dele, ele fala que do ministério, que lá em 2 Timóteo 4, 8, 4, 7, deixa eu ler para não citar errado. Quatro, 7. Combati o bom combate, olha, combati o bom combate, era de cadeia em cadeia, de açoite em açoite, prisão, naufrágio, era isso, e ele fala, olha, foi por Deus que eu fiz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor juiz, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a você, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Irmãos, tem promessa reservada, mas não é para esse mundo. Mas sabe o que diz a palavra de Deus? Que as nossas aflições presentes não são para ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. O escolhido, ele diz sim a Deus. Quando alguém é escolhido, é chamado por Deus, ele atende o chamado de Deus. Ele é ungido e ele é tomado pelo Espírito Santo. E todo o rumo da sua vida é mudado. Muitas vezes você chega a um ponto que você fala, eu não tenho mais condição na minha vida, não sei resolver mais os problemas parece que todo lugar que eu vou, eu bato a cabeça na parede, se eu vou para esse lado, eu bato a cabeça na parede, não dá certo no trabalho, não dá certo na vida pessoal, não dá certo no casamento, não dá certo na família, não dá certo na igreja, o que está acontecendo? Está acontecendo que você precisa daquele que dá esperança, que tem promessas de vitória. Promessas de vitória. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A palavra de Deus diz isso. É uma promessa, é uma afirmação de Deus. É só eu crer. Deus muda o rumo da vitória. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Jesus muda o rumo da nossa vida. Os gigantes que fez Davi? Feriu o gigante como se fosse um passarinho jogando pedra. O gigante que afrontava, ele feriu. Como ele feriu? Porque ele era o tal? Não. Ele disse, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Não é nossa força, não é aquilo que temos em nós, não é porque sou bonito, porque sou gordinho, porque sou... Não é nada disso. É porque Deus nos escolheu, porque Deus nos amou. Deus enviou o seu filho, Deus fez um sacrifício, o filho veio, realizou, disse, Pai, está consumado. E a partir daí, é com Deus que nos escolheu. Porque Davi foi assim, lá no campo, mas Deus, conversando com o profeta, com Samuel, ele diz, vai, pega o azeite. Pega o azeite, pega tudo, porque você vai ungir alguém para mim, hoje, que vai me servir. Você imagine se no céu hoje, Deus está falando, olha, pega o azeite, pega a palavra hoje, e fala, porque hoje eu tenho alguém que vai me servir. Depois de ferir gigante,
Davi é levado à presença de Saul, que pergunta: de quem você é filho? De quem você é filho? Você acabou matando um gigante. De quem você é filho? Quem é você, realmente? E Davi diz: eu sou aquele que Samuel mandou chamar. Eu sou aquele que Samuel mandou chamar. Eu não estava lá, não estava no contexto, eu estava fora no campo, mas eu sou aquele que Samuel mandou chamar. Eu sou aquele que Samuel foi para ungir e me ungiu o rei. Eu sou aquele. Você é aquele que Deus tem chamado você. Você é aquele que Deus tem falado ao seu coração sobre mudança de vida. Você é aquele que Deus tem despertado você para servi-lo. Você é aquele que Deus tem falado para você atentar mais para a sua palavra, para tomar decisões que Deus tem na sua palavra. Você é aquele, ou você está deixando a vida passar? Eu sou aquele que ouviu o chamado de Deus. Eu sou aquele que Deus mandou chamar pela sua palavra. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão.